Você vai precisar de algodão cru, que é o tecido que a gente vai usar. A gente vai usar também as linhas de meada. Além disso, a gente vai precisar também do desenho do nosso bordado, também de bastidores. Na verdade, um bastidor só. Você vai precisar também de agulhas de costura mesmo, costura manual. Aqui tem uma agulha de número 6 e uma agulha de número 9. Eu recomendo a gente usar uma agulha menorzinha para esse tipo de bordado. Então a gente vai usar hoje aqui a agulha 9 mesmo. Você vai precisar também, caso você vai fazer um chaveiro, né, de pecinhas para fazer o seu chaveiro. Uma outra coisa que você vai precisar também é uma tesourinha de arremate. Você também vai precisar de uma dessas canetas que saem com calor ou com água. É aquela famosa caneta fantasminha, que quando você passa o ferro ou o secador de cabelo por cima, os desenhos que você fez desaparecem. E por último, mas não menos importante, você vai precisar também de um mini bastidor pingentinho, né, que é o pingente que você vai usar para poder finalizar o seu bordado. Pra gente começar o nosso bordado, eu vou primeiro já passar o meu tecido de algodão cru pelo bastidor. Eu tô usando aqui um bastidor maior só para poder ficar mais fácil de manipular e filmar, mas lembrando que eu já dei a dica de usar um bastidorzinho menor para você poder usar menos tecido de uma vez. Se você quiser fazer esse bordado, vários bordados iguais para poder dar de presente, ou enfim, vender vários iguais, você pode usar um bastidor maior e fazer o seu desenho repetido várias vezes, lembrando de dar um bom espaço entre eles, para você conseguir fazer o corte, né? A gente vai começar a fazer primeiro aqui pelas partes verdes, os caulezinhos, as hastes dessas flores. Esse chaveiro a gente vai fazer com 3 pontos de bordados diferentes, que são o ponto haste, o ponto atrás e o nó francês. Para fazer o ponto haste para as hastes, né, dessas nossas flores, a gente começa saindo com a nossa agulha aqui na pontinha de uma das hastes mesmo. E aí você vai entrar com a sua agulha um pouquinho mais à frente. Não puxa o seu fio todo, segura com o seu dedo. E aí você vai sair com ela de novo no meio desses 2 pontinhos que você deu. Então você sai com a sua agulha no meio aqui. E aí pode puxar tudo. Aí você vai lá na frente de novo, um pouquinho mais à frente. Entra com a sua agulha, puxa, mas não puxa tudo. E aí você vai entrar de novo com a sua agulha no último buraquinho aqui, ó, onde você tinha entrado com ela antes. E aí pode puxar tudo de novo. E aí você vai repetindo esse processo para todas as suas hastes. Para fazer o arremate da sua linha de uma forma um pouquinho mais limpa, você passa, ela vai dando umas passadinhas por baixo dos pontos que você já deu. E aí quando chegar no meiozinho aqui mais ou menos, você passa mais uma vez. Mas antes de puxar tudo, nessa laçadinha que fica, você passa a sua agulha por ela, dá um nozinho, que ele vai ficar bem seguro aqui. E aí é só você pegar a sua tesourinha de arremate e cortar aqui bem rentinho, que aí ele fica bem acabado. Esse lacinho eu pensei da gente fazer com o ponto atrás, que é o ponto mais fácil do bordado livre, na minha opinião. E como que a gente faz o ponto atrás? Você começa saindo aqui da pontinha da sua linha que você quer bordar, né? E aí você vai dar um pontinho bem curto. Como aqui são linhas curvas, né, fazendo esse laço, eu recomendo você dar pontadinhas bem curtas para poder ficar um laço bem delicadinho. Então, ó, uma pontadinha desse tamanhozinho assim, para ser o seu primeiro ponto. E aí depois você vai sair com a sua agulha um pouco mais à frente dessa sua linha e voltar atrás no último ponto que você deu. Então por isso que chama ponto atrás, porque você sempre sai lá na frente e volta atrás. Agora eu vou fazer o meiozinho desse nosso laço aqui usando um nó francês. Aí você vai usar suas 2 mãos para fazer o nó francês. Com uma mão você está segurando sua agulha
E com a outra mão você vai tensionar, você vai manter o seu fio esticadinho aqui. Porque você vai usar a sua agulha para dar 1, 2, 3 voltinhas com a sua linha na sua agulha. Aí você, mantendo tudo bem tensionadinho para não dar ruim no seu nozinho, encosta a sua agulha no meiozinho onde você quer que o seu nó fique. Pressiona ela um pouquinho contra o seu tecido, mas não tudo, né? E aí você puxa essa linha aqui que está na sua outra mão, empurrando o seu nozinho bem próximo do meio do laço. Se ficar complicado, eu vou fazer de novo aqui em cima, então não precisa se preocupar. Mas você mantém tudo bem tensionadinho, e aí é só empurrar a sua agulha para o meio aqui, que ela vai passar. Se ela tiver um pouquinho difícil de ir, não se preocupa que uma hora ela vai. Foi. E aí você continua puxando, que fica um nozinho pequenininho onde você fez. Para fazer as lavandas, eu vou fazer também com nó francês, usando 2 tons de linha passados pela minha agulha. Para começar o nó francês, lembrando mais uma vez, você sai com a sua agulha onde você quer que o seu nó fique, puxa bem. Aí com a mão que você está segurando a sua agulha, você dá 1, 2, 3 voltinhas na sua linha que está esticadinha. Encosta a sua agulha lá próximo de onde você saiu, mas não no mesmo buraquinho. E aí você estica a sua linha lá para baixo para encostar o nozinho, né, as voltinhas que vão formar o seu nó próximo do seu tecido. E aí você só empurra a sua agulha para dentro do seu tecido. Se for um pouquinho difícil de puxar, é assim mesmo. Uma hora ele passa, faz o barulhinho. E aí você puxa a sua linha e fica um nozinho francês. E aí você vai fazendo isso, repetindo um nozinho francês ao lado do outro, até que você finalmente, eu já tenho aqui um pronto, chegue nesse resultado aqui. Que é, ele já está até com o tecido marcadinho, porque eu já estava testando ele no meu pingentinho. Mas ele vai ficar assim, vai ficar com as lavandinhas todas em nó francês, com essa variação de cores. Dá pra ver bem que tem uns pontinhos de luz devido ao tom de linha mais claro que a gente usou. As hastes feitas em ponto haste com o tom de verde. O lacinho feito em ponto atrás, bem pequenininho e delicado, com um nozinho francês no meio. E aí você vai pegar o pingentinho que você vai usar. No caso aqui, eu acho que vai ficar mais bonitinho usando esse aqui que ele é pintadinho de branco. Então a gente vai pegar a pecinha do meio, vai botar por baixo do nosso bordado e a pecinha da frente por cima. Eu pego um pouco de cola branca com o dedo mesmo, ó, coloco aqui, vou espalhando, uma camada fina. Se você quiser usar um outro tipo de cola mais potente, talvez um silicone frio ou uma cola própria para madeira, pode, mas na minha experiência a cola branca já resolve bem. Aí com a cola passada aqui, você cola uma pecinha na outra, encaixa bem, né, a linha aqui, o buraquinho por onde você vai passar a sua corrente. E é bom você fazer uma pressão aqui para garantir que as duas pecinhas vão ficar bem coladas. Você vai pegar a sua argolinha e tá pronto. O chaveirinho ficou pronto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer o convite do programa para estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou se vocês quiserem ter acesso ao desenho desse chaveiro que eu fiz para poder fazer em casa também, é só acessar lá o meu Instagram, que é instagram.com/monsterbox. Vocês podem mandar mensagem, deixar algum comentário, que eu tento ajudar todo mundo o mais rápido que dá. Beijo e até a próxima!